Olá, familiares, olá, catequizandos, tudo bom? Vamos para mais um encontro, né? Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro da catequese, Crescer em Comunhão, número 3, que é o livro da Primeira Eucaristia, da turma de Primeira Eucaristia. Nós vamos abrir no nosso capítulo 1 e hoje nós teremos como tema: Eis a nossa missão, anunciar a boa nova a toda criatura. Então, neste primeiro capítulo, nós vamos aprender que a morte de Jesus não foi o fim da pregação dele, porque ele deixou anunciado aos discípulos que eles deveriam pregar a palavra de Deus e testemunhar as verdades que eles viram e participaram junto com Jesus a todo o mundo, a toda criatura. Então, a pregação de Jesus, os ensinamentos de Jesus não acabaram naquele tempo. Eles permanecem vivos até hoje. E a necessidade de nós continuarmos estes ensinamentos, assim como foi pedido aos discípulos, continua até hoje. Nós também temos esse compromisso. Então, para que nós possamos entender melhor essa mensagem de hoje, esse tema de hoje, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Marcos, capítulo 16. Nós vamos usar os versículos de 14 a 16 e de 19 a 20. Vamos ler? Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Então, nesse trecho, nós podemos perceber que está falando depois da morte de Jesus. Jesus passou pelo flagelo, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou dos mortos. Quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos depois que ele ressuscitou dos mortos, os discípulos estavam sentados à mesa, conversando, e não estavam acreditando muito, em dúvida do que era aquilo que estava acontecendo, e Jesus ressuscitado apareceu a eles. E foi conversar com eles e disse que eles estavam sendo incrédulos, porque eles já sabiam tudo o que aconteceria. Jesus havia avisado a eles tudo o que aconteceria e eles já haviam testemunhado tudo que Jesus poderia fazer. Então, eles não poderiam estar incrédulos daquela forma. Então, Jesus lhes chamou a atenção. E, além disso, Jesus os convocou, deu uma missão a esses discípulos, dizendo que eles deveriam pregar o evangelho a todo o mundo, falar daquilo que eles haviam testemunhado junto com Jesus, na caminhada com Jesus, a todo mundo. E depois disso, ele disse também que todos aqueles que fossem batizados e que crescem no evangelho, eles iriam ser salvos. Mas aqueles que não acreditassem no evangelho não seriam salvos, seriam condenados. Depois disso, depois que Jesus conversou com eles, Jesus subiu aos céus. Foi que aconteceu a ascensão de Jesus aos céus. Então, Jesus só subiu aos céus depois que ele teve uma última conversa com os discípulos. E assim que Jesus subiu aos céus, os discípulos foram cumprir a missão que Jesus deixou a eles. Então, vamos lá. Muito forte essa palavra, né? E aí nós precisamos refletir um pouco sobre esta palavra.
o que os discípulos anunciavam naquela época, né, que Jesus pediu que eles anunciassem a boa nova, né? O que é essa boa nova que deve ser anunciada? Vocês conseguem saber? Vocês já pararam para pensar que boa nova seria essa? Essa boa nova é a mensagem que Jesus deixou anunciando o reino de Deus. Todas as pregações dele, todos os exemplos que ele deixou para nós, porque ele nos ensinou, com a passagem dele aqui na terra, como nós devemos proceder para alcançarmos o reino de Deus, o reino que Deus preparou para nós. E o que é preciso para nós podermos anunciar essa palavra de Deus, essa boa nova de Deus? Nós precisamos ter um coração puro, um coração sedento por Deus, conhecer e buscar a palavra de Deus, nos aproximarmos do Senhor a todo momento e buscar entender aquilo que o Senhor quer de nós, para que nós possamos, assim, transmitir aos outros a mensagem de Deus, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, não necessariamente através de uma palestra, de uma explicação, mas através da nossa própria vida. Mas para que nós possamos anunciar esta boa nova, nós devemos, em primeiro lugar, desejar fazer parte disso. Desejar ter o próprio Deus, ter Jesus como nosso exemplo e estar com Ele em nosso coração. Desejar que nós sejamos guiados por Ele, pela palavra dEle e pela vontade dEle. Assim, nós podemos nos aproximar mais de Deus, nós podemos nos livrar dos nossos pecados, buscar essa graça de nos livrarmos dos pecados a cada dia, né? Permanecermos longe, fazermos de tudo para permanecer longe do pecado a cada dia e nos aproximarmos mais do Senhor, para que a nossa própria vida seja o anúncio desse Evangelho do Senhor. Você entende? Agora eu quero saber de vocês. Vocês conseguem entender que essa ordem que Jesus deu lá muitos anos atrás também é para nós? Ele deu essa ordem aos discípulos. Mas por que essa ordem também é para nós? Porque nós estamos falando de como nós vamos anunciar, de qual é essa boa nova, se ele deu essa ordem lá atrás para os discípulos. Nós somos descendentes de tudo que ficou lá atrás, né? As gerações vieram, geração após geração, geração após geração. E quem são os discípulos do Senhor? Somos todos nós. Somos todos nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, que fomos batizados na Santíssima Trindade e que precisamos, a partir desse batismo, que recebemos a partir desse batismo, a missão de anunciar a boa nova do Senhor a todos aqueles que ainda não o conhecem. Tudo bem? E pregar essa boa nova com o nosso próprio ser, com o nosso próprio agir, com o nosso falar, com o nosso pensar e até mesmo com o nosso silêncio. Vamos progredir mais um pouco? Então é importante que a gente tenha em mente que o reino de Deus, ele é construído a partir de quê? Como é esse reino de Deus? De que reino de Deus é esse que se fala na Boa Nova? A Boa Nova é o anúncio do reino de Deus. Que reino de Deus? O reino de Deus, ele é construído por cada um de nós. Desde toda a eternidade, ele vem sendo construído por cada um de nós. De que forma? Pelas nossas atitudes, pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, pelas nossas ações, pelo afeto que nós transmitimos, pelo amor que nós transmitimos ao próximo, que nós já até aprendemos na campanha da fraternidade, né? Pela nossa comunhão com Deus e a nossa ação diante do nosso próximo.
assim nós construímos o reino de Deus. Assim nós temos a possibilidade deste reino de Deus não estar apenas no céu, e sim de estar aqui conosco na terra, de anteciparmos esse reino e vivermos nesse reino, fazendo aquilo que Jesus faria pelo próximo e também para nós mesmos. Desejarmos cada vez mais estarmos próximos do Senhor, longe do mal. Assim nós podemos construir o reino de Deus. E aí eu quero perguntar a vocês, cada um de vocês, que atitude você vem tendo para ajudar na construção do reino do Senhor? Pense um pouquinho. Você já tem atitudes que ajudem a construir o reino do Senhor? Que bom! Se você já tem essas atitudes, quais atitudes a mais você pode ter para ajudar nessa construção do reino do Senhor? Quando a gente fala de um reino, a gente fala de algo grandioso. Algo grandioso é trabalhoso, né? É difícil de ser construído. Demora tempo, precisa de muita gente para construir. São muitos tijolos, são muitos materiais que precisam ser usados. Então vamos pensar, se nós já fazemos a nossa parte na construção do reino do Senhor, sempre há mais alguma coisa que possamos fazer para construir e para levantar ainda mais essa obra. Vamos então pedir a Deus em oração para que nos ajude nessa construção e nessa missão que Ele nos deu, de discípulos do próprio Senhor. Olha que responsabilidade, nós também somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus. Senhor Deus, nós te pedimos humildemente neste dia, toca nossos corações, abre nossa mente, nossa vontade, nosso amor ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, a construir o teu reino. Guia-nos com teu amor a fazer a tua vontade. Dá-nos força, coragem para seguir segundo a tua vontade, Senhor. Obrigada, Pai, por não nos desamparar e não nos abandonar. Amém. Eu fico por aqui hoje, esse é o nosso encontro de hoje, e peço a vocês que reflitam com muito carinho sobre este encontro e façam as atividades do livro. Nós, catequistas, estamos aqui para receber as fotos das atividades e ajudá-los no que vocês precisarem. Qualquer dúvida, qualquer observação, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor os acompanhe sempre. Tchauzinho.